Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida dessa sexta-feira, finalizando mais uma semana, compartilhando a palavra de Deus. E é uma alegria poder estar aqui de segunda a sexta-feira, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração, a partir da poderosa e preciosa palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. E eu louvo ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez estar aqui nessa manhã, compartilhando a palavra e poder saber que você está aí nos acompanhando e recebendo a palavra de Deus. Nosso desejo é que a palavra de Deus encontre morada em seu coração e possa gerar vida, possa produzir frutos para a glória de Deus. Vamos para a nossa reflexão de hoje. Se você ainda não curtiu, aproveita para curtir esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e compartilhe essa live, esse conteúdo, esse programa, com o maior número de pessoas que você puder nessa manhã, para que outras pessoas também recebam a palavra do Senhor. Tá bom? Bom, hoje a nossa reflexão é baseada no Salmo de número 85. É uma oração por restauração. Oração por restauração. Salmo de número 85, que nos diz assim: Favoreceste a tua terra, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, Senhor, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante do Senhor, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Olha só que salmo precioso. O salmista, ele já começa falando que Deus é aquele que restaura e Deus é aquele que perdoa o pecado do seu povo. Então, ele começa dizendo: favoreceste a tua terra, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó. Então, toda a prosperidade que realmente abençoa vem de Deus. Nem toda prosperidade é sinal da bênção de Deus. Mas a prosperidade que vem de Deus, ela realmente é bênção. Ela gera bênção, ela produz bênção e resulta em glória ao Senhor e bênção para a vida das pessoas. Mas o ponto mais importante aqui é justamente quando ele diz no versículo 2, perdoaste a iniquidade do teu povo e encobriste todos os seus pecados. Veja, o Senhor é aquele que perdoa e a verdadeira prosperidade só acontece em um coração que está em paz no seu relacionamento com Deus. A verdadeira prosperidade só acontece num coração que está em paz no seu relacionamento com Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta você estar repleto de bens materiais, de poder, de fama e de qualquer outra coisa material e não estar em paz com Deus. Você não vai ter paz no coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz assim: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através de Jesus,
nós somos libertos da escravidão do pecado, nós somos perdoados pelos nossos pecados, nós somos perdoados dos nossos pecados e nós somos reconciliados com Deus. E é essa reconciliação que gera paz. Ora, se Deus perdoou o meu pecado, se Deus me perdoou, então agora eu tenho paz no coração. Eu posso me aproximar de Deus, eu posso me relacionar com Deus, eu posso andar com Deus, porque eu fui perdoado pelo Senhor. Ele perdoa, Ele é o único que tem poder para perdoar pecados. Interessante que a gente vê em alguns momentos no ministério de Jesus, os líderes religiosos da época questionando o fato de Jesus perdoar pecados, de dizer que ele perdoava pecados. Porque eles entendiam que somente Deus podia perdoar pecados, e isso é verdade, somente Deus pode perdoar pecados. O que eles ainda não haviam entendido é que Jesus era Deus, Jesus era o Filho de Deus, e ele tinha poder e autoridade para perdoar pecados também. Então, eu quero nessa manhã já começar te convidando a fazer uma autoavaliação. Mas não uma autoavaliação de acordo com aquilo que você acha que está certo ou errado, mas uma autoavaliação por iluminação do Espírito Santo através da compreensão da palavra de Deus. Fazer uma autoavaliação a partir daquilo que vem pelos princípios da palavra de Deus e de repente perceber na sua vida algo que não tenha agradado ao Senhor. E percebendo aquilo que não tem agradado ao Senhor, você se prostrar diante de Deus e pedir perdão. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 8 e 9, ele diz assim, olha, se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele começa o capítulo 2 dizendo, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, através de Jesus, nós recebemos o perdão e somos reconciliados com Deus. Então, eu quero nessa manhã já convidar você a fazer uma avaliação de como está a sua vida e se de repente você perceber que algo em você não tem agradado ao Senhor. O meu conselho não é que você se afaste de Deus ou que você permaneça afastado de Deus. É que você se aproxime de Deus com seu coração contrito, arrependido, quebrantado e busque o perdão de Deus. Se você está arrependido e se você confessar ao Senhor, você será perdoado pelo Senhor. E aí o salmista continua dizendo lá no versículo 6 e 7 o seguinte, será que não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. O Salmo 32, depois você pode ler esse salmo, é um salmo interessante, onde o salmista, Davi, ele escreveu esse salmo provavelmente depois que ele havia pecado, adulterado com Batseba, provocado a morte de Urias e tudo mais. Então o Salmo 32 e o Salmo 51 têm relação com essa experiência. E ele vai dizer no Salmo 32 o seguinte, que enquanto ele não confessou o seu pecado, até mesmo seus ossos doíam. Ele sentia uma dor na alma e uma dor no corpo. A dor na alma se refletia no corpo. Havia uma somatização. Então, e a partir do momento que ele confessa ao Senhor, ele recebe então o refrigério. Ele recebe, a partir do momento que ele confessa e recebe o perdão, ele recebe um alívio na alma, um alívio no coração. Então, quando o salmista, aqui no Salmo 85 diz assim, será que não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Ele está dizendo também de que a verdadeira alegria vem do fato de estarmos em comunhão com Deus. E o pecado macula, o pecado mancha, o pecado atrapalha a nossa relação com Deus. Não há como alguém estar andando em pecado e ter paz com Deus. Não há como uma pessoa estar vivendo em pecado e estar em paz com Deus. Se aquela pessoa tem realmente o Espírito Santo em sua vida, ela não vai sentir paz vivendo uma vida de pecado. Uma coisa é o pecado
acidental, é algo que aconteceu e você reconhece e vai lá e confessa. Outra coisa é você pecar deliberadamente, é você pecar conscientemente, é você saber que aquilo que você está fazendo desagrada ao Senhor. Mas em qualquer dessas situações, se você se arrepender e confessar ao Senhor, você receberá o perdão de Deus. Então, eu não sei o que você fez ou deixou de fazer, mas eu quero nessa manhã te convidar a se prostrar diante de Deus e confessar o seu pecado. O Salmo 139, ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces o meu deitar, o meu levantar, o meu andar e tal, tal. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu a conheces. E aí ele finaliza lá no versículo 23 e 24 dizendo o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu acho fantástico, porque a impressão que eu tenho, a ideia que eu tenho desse momento da oração ali no Salmo 139, é como se o salmista estivesse dizendo o seguinte: olha, Pai, se tem alguma coisa na minha vida que tem desagradado ao Senhor e eu ainda não consegui perceber, me mostra. Me mostra se tem alguma coisa na minha vida que não tem agradado ao Senhor. Isso é importante, sabe por quê? Porque às vezes a gente se acostuma com a maneira que a gente vive e a gente acaba, às vezes, vivendo de uma forma que não agrada ao Senhor. E às vezes até sem perceber, fazendo coisas que entristecem o coração de Deus. Então, quando a gente diz assim: Senhor, me mostra aquilo que não está te agradando, me mostra aquilo que não tem alegrado o seu coração, o Senhor vai mostrar, o Senhor vai direcionar o nosso coração para perceber isso e para confessar e receber o perdão e a paz que vem de Deus. O versículo 7, ele fala sobre a misericórdia: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. No versículo 8 ele diz: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Sabe uma coisa que me admira muito na vida de Davi? Este salmo é um salmo dos filhos de Corá, mas o Salmo 51 e o Salmo 32 são salmos de Davi, e uma coisa que eu acho muito interessante na história, na vida de Davi, era a facilidade que ele tinha de reconhecer as suas falhas e confessar diante de Deus. Quando o profeta Natan vai até Davi e faz aquela ilustração, não é? Aquela metáfora, e Davi fica furioso, né? Ele diz: olha, havia um homem que tinha apenas uma ovelhinha, e aí um dia o seu senhor recebe umas visitas em casa, e aquele senhor tinha muitos bens, muito gado, mas aquele senhor vai lá e pega a ovelhinha daquele servo e sacrifica aquela ovelhinha, faz um banquete para oferecer para os convidados. Davi fica furioso, ele diz: esse homem merece ser punido e tal. E aí o profeta Natan diz assim: esse homem é você. Você fez isso. A única coisa que Urias tinha era a esposa. E você foi lá, adulterou com ela, depois ainda provocou a morte de Urias. E aí Davi não argumenta. Ele não tenta se justificar. Ele simplesmente diz: eu pequei contra o Senhor. De forma que o Senhor é justo na maneira como o Senhor julgar. Aquilo que o Senhor fizer, o Senhor está certíssimo, mas tem misericórdia de mim. E naquele mesmo momento, o profeta Natan também diz, em nome do Senhor, que Davi estava sendo perdoado do seu pecado. Teria a consequência: o filho gerado como fruto daquele adultério com Batseba não iria sobreviver, mas ele estaria recebendo o perdão do Senhor. Então, a gente percebe na vida de Davi essa facilidade, essa disposição que ele tinha de reconhecer e confessar. E uma das grandes dificuldades que a gente encontra muitas vezes é de que as pessoas reconheçam as suas falhas. Porque às vezes você chega para uma pessoa e diz assim: olha, isso que você está fazendo não agrada a Deus. E em vez da pessoa realmente reconhecer e dizer: não, realmente eu estou errado, eu vou mudar, eu vou agir de forma diferente, eu vou pedir perdão a Deus, a pessoa tenta se justificar. Ela diz: não, eu fiz por causa disso, eu caí por causa daquilo, não, ela tenta justificar. E eu entendo o seguinte: todas as vezes que a pessoa tenta se justificar, é porque ela não está arrependida. Se há um genuíno arrependimento, a pessoa simplesmente vai dizer: realmente eu errei, Senhor, me perdoe. Ela não vai tentar se justificar.
Porque não existe justificativa para o pecado. Não existe argumento que justifique o pecado. Então, se a pessoa começa a se justificar, começa a tentar dizer porque fez ou porque deixou de fazer, é porque ela não está realmente arrependida. Se há arrependimento, se há a consciência do pecado e o arrependimento, a pessoa simplesmente vai dizer, realmente eu errei, eu pequei contra o Senhor, Senhor me perdoe. Ou até no relacionamento entre as pessoas, se alguém fez alguma coisa de errado e ela reconhece que errou, ela simplesmente vai dizer, fulano, me perdoe, porque aquilo que eu fiz com você não foi certo. Eu vim aqui te pedir perdão. Ela não vai se justificar dizendo, eu fiz por causa disso, ou eu agi por causa de fulano. Não. Fulano, eu errei. Aquilo que eu falei não era para ter falado, aquilo que eu fiz não era para ter feito, me perdoe. E aí sim, essa pessoa vai demonstrar o seu arrependimento. Interessante que no versículo 9, ele diz assim, próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Eu disse ontem, não sei se você acompanhou o programa de ontem, mas eu disse ontem que Deus está à distância de uma oração. Eu tenho dito isso, inclusive falei no pequeno grupo, quarta-feira também, tenho falado em vários momentos, que Deus está à distância de uma oração. E é interessante que aqui o salmista diz assim, próxima está a salvação dos que o temem. A salvação vem de Deus, por meio de Jesus Cristo. E o que é que precisa para ser salvo? Ser temente a Deus. Ser temente a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então você precisa crer para ser salvo. Crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. E para crer é preciso ter fé. E fé é sinônimo de temer a Deus, de reconhecer quem Deus é e confiar na provisão de Deus. Versículos 10 e 11 ele diz, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. É interessante, não é? Esses dois versículos, porque ele coloca a graça e a verdade lado a lado, né? Porque veja só, tem gente que diz assim, não, nós estamos no tempo da graça. Como se estar no tempo da graça fosse fosse algo que justificasse o pecado ou fosse legitimasse o pecado. Não, de forma alguma. A graça e a verdade estão lado a lado. Ele diz, a graça e a verdade se encontraram. E aí ele diz, a justiça e a paz se beijaram. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é pai, mas Deus também é juiz. Deus é gracioso, mas Deus também é santo. E ele exige de nós santidade, não é? O escritor aos Hebreus diz que nós devemos buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E em Levítico e em vários outros momentos, em vários outros textos, o próprio Deus diz assim, sejam santos, porque eu sou santo. E quando eu falo de santidade, eu gosto sempre de lembrar o seguinte, que santo não é aquele que peca menos, mas é aquele que se arrepende mais, é aquele que se arrepende, que confessa e que deixa o seu pecado. De repente a pessoa tem um único pecado de estimação que ela leva a vida inteira e ela vai ter a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus prejudicado por causa daquele pecado de estimação. Por outro lado, existem pessoas que ainda estão nesse processo de transformação, ainda tem um pecado aqui, outro ali, mas que à medida que vão reconhecendo e tomando consciência do pecado, vão confessando e vão deixando. E aí acontece a santificação. E aí ele diz assim, da terra brota a verdade, e o Senhor Jesus, lá em João capítulo 4, ele diz que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Olha, a conexão em espírito e em verdade, integridade, inteireza de coração, coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo, entre aquilo que eu canto e aquilo que eu faço. E aí, quando ele diz assim, da terra brota a verdade e do céu a justiça, baixa o seu olhar, novamente esse encontro, né? A verdade
que a gente conhece a partir de Jesus. Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a gente conhece a verdade, que é Jesus, e a justiça que vem de Deus se encontram, e a gente tem, então, essa comunhão, essa restauração, essa reconciliação com Deus, ok? E aí, caminhando para o final, versículo 12, ele diz: também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante do Senhor, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Olha, esse versículo 12 tem muito a ver com o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 7. Ele diz assim: qual é o pai que, se o filho pedir pão, vai dar uma pedra, ou se pedir um peixe, vai dar uma cobra? E aí ele diz assim: se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ele diz isso depois de dizer que aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. E ele diz que Deus, ele vai dar aquilo que é bom. Ele não diz que Deus ia dar tudo o que nós pedíssemos, tudo o que nós buscássemos, tudo o que nós quiséssemos. Ele vai nos dar aquilo que é bom. Tem coisa que a gente acha que é boa, mas Deus sabe que não é. Então, Deus sempre sabe o que faz. Então, se Deus te disse não, aceite o não do Senhor como uma demonstração do amor e do cuidado de Deus. Se Deus disse espere, é porque ainda realmente não está na hora. E se Deus disse sim, receba a bênção que Deus está te dando, mas use para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter uma sexta-feira muito abençoada e um final de semana também ricamente abençoado pelo Senhor. Vamos orar? Aproveitar e colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, quero agradecer ao Senhor por nessa manhã estarmos aqui mais uma vez compartilhando a Tua palavra. Obrigado pela semana que se passou e por essa palavra que nos mostra que o Senhor é gracioso, é misericordioso, está disposto a nos perdoar e que o Senhor é aquele que restaura, que perdoa e aquele que nos reconcilia contigo por meio de Jesus Cristo, o qual nós conhecemos através da Tua palavra. Que a bênção do Senhor permaneça sobre todos que têm nos assistido, todos que têm recebido a Tua palavra e que o nome do Senhor seja glorificado através de cada vida. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por aqueles que estavam enfermos e o Senhor tem restaurado, por aqueles que essa semana passaram por procedimentos cirúrgicos, passaram por exames, passaram por consultas, aqueles que viajaram, enfim, muito obrigado por todo o Teu cuidado, por toda a Tua provisão, pelos livramentos que temos recebido do Senhor, pela nossa família, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Que a bênção do Senhor permaneça sobre todos e que todos nós sejamos conduzidos, abençoados e agraciados pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Aproveite para se inscrever caso você ainda não esteja inscrito, ativar o sininho das notificações, curtir esse vídeo e principalmente compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Me ajude a alcançar mais pessoas. Você pode ser um missionário, uma missionária, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus, me ajudando a alcançar o maior número de pessoas possível com esse conteúdo que é totalmente gratuito e que nos possibilita levar essa mensagem de fé e esperança ao coração de muitas outras pessoas, tá bom? Aproveite esse final de semana para ir à casa de Deus e estar em comunhão com os irmãos, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e até segunda-feira, 6:30 da manhã, se Deus assim nos permitir.